Olá, bem-vindos a esse espaço. É um espaço voltado a reflexões. E o nosso objetivo aqui é fortalecer competências de liderança e gestão de equipe. Meu nome é Mônica Eikoff. Eu trabalho com treinamentos voltados para essa temática já há mais de 20 anos. Hoje a nossa conversa aqui tem um ponto que é bastante relevante. A ideia do fortalecimento do local de controle da minha vida. É quando eu passo a fortalecer em mim essa perspectiva, eu construtor da minha vida. E aí, para isso, gente, a gente vai pegar um pouco, tem várias formas da gente abordar isso. Eu escolhi um livro que, na verdade, trabalha vários contos. Os antigos ensinavam, e aqui a gente tem a deusa Atena, por meio de mitos, por meio dos seus deuses, dos mitos, dos grandes contos, das guerras, né? Do que se contava sobre as guerras, como a Guerra de Troia, com a volta do poderoso Ulisses, né? Odisseia, que é essa volta dele de Troia até a sua ilha natal, Ítaca. Então, através dos mitos, a gente consegue trazer muito da sabedoria dos antigos. Nós, como espécie, somos muito mais orais do que apoiados na escrita, né? A escrita ganhou força com Gutenberg a partir de 1400 e pouco. E muito antes disso, a gente já procurava passar para a geração seguinte aquilo que a gente conseguiu desenvolver, refletir, aprender e que a gente achou que foi nevrálgico. E ao longo desse período, a gente descobriu que as histórias, as metáforas, os contos conseguem carregar de sabedoria algo que talvez se a gente fosse muito assim racional, lógico, ia perder. A gente não conseguiria transmitir. Então, os mitos são chave para essa nossa mais profunda força, esse despertar de uma consciência mais profunda. A força capaz de nos levar até a iluminação. Iluminação aqui mesmo nesse olhar de uma compreensão ampla, do tocar numa verdade que seja absoluta. Como líderes, é muito importante a gente entender que a verdade absoluta, normalmente ela conecta o todo, ela não trata de partes, e a verdade relativa, aquela que é a minha perspectiva. Quando pelo menos eu tenho consciência disso, eu passo a me interessar genuinamente pela lógica do outro, o ponto de vista do outro, a perspectiva do outro, entendendo que apesar de eu procurar analisar as coisas e ser justo na minha análise, meu ponto de vista é sempre limitado. A realidade tende a ser mais complexa, ela tende mesmo a ser mais até ambígua. E eu preciso da visão do outro para enriquecer o mapa com o qual eu vejo a realidade. Então é uma metáfora daquilo que repousa por trás do mundo visível. Esses são os mitos. E aqui a gente vai trabalhar um mito, que é a primeira vez, né, que eu entrei em contato, é uma história infantil, né, que é a da Baba Yaga. E eu entrei em contato com ela com a Clarice Stés no livro Mulheres que Correm com Lobos. Então fica aqui o nosso convite, é resgatar o que os mitos e contos podem nos oferecer. Mergulhe na história. A história de Vasalisa. É uma história contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e outros países bálticos. Suas raízes arquetípicas remontam ao tempo dos cultos das antigas deusas cavalo. Antecederam a cultura grega clássica. Olha quanto um conto pode sobreviver no tempo, porque foi, né, não era uma história, meu filho faça isso, não faça aquilo, não era uma coisa de lógica, não era, era um conto. Algo que mexe com o nosso imaginário, uma metáfora que normalmente amplia muito os níveis, oferece níveis distintos de compreensão. E independente do seu grau de maturidade, consciência, alguma coisa você consegue captar daquela história. Então, não é à toa que Jesus ensinava por meio de histórias, se contam muitas histórias sobre Buda, Lao Tse, outros sábios. As histórias, né, que trazem metáforas, tendem a preencher mais a nossa compreensão.
Por isso é interessante também na liderança a gente ter a nossa forma de se apropriar da história da organização que a gente pertence, do propósito dessa organização. A gente ter algum mito fundador ajuda pra caramba a gente entender os valores, né, a missão daquele espaço e a gente conectar as pessoas emocionalmente naquela realidade. Então, era uma vez, e não era uma vez, uma pequena menina. Uma menina muito jovem que via sua mãe se adoecendo, né? E adoecendo, e adoecendo. Até que por fim a mãe muito fraquinha, e a mãe dela era um doce. Amorosa, sempre sorrindo para a pequena e jovem Vasalisa. E um dia, já muito doente, ela chamou a menina perto de si e disse: "Minha filha, irei morrer. Mas antes eu quero te dar um presente." E deu a ela uma pequena boneca. Essa boneca tinha as botas negras, né, o vestido, a saia vermelha, o avental branco. Na verdade, era mais ou menos assim que a própria menina, a Vasalisa, se vestia. A mãe deu a ela e falou: "Guarde essa boneca dentro do seu avental." Rapidamente a menina colocou a boneca dentro do seu avental branco. E a mãe seguiu: "Não diga a ninguém que essa boneca está aí. Essa boneca é a minha bênção para você." Vasalisa guardou e nem passaram-se alguns dias, sua mãe faleceu. Seu pai era jovem e não demorou muito tempo, ele até tinha que viajar muito e com receio o que seria da pequena e jovem Vasalisa. Era necessário alguém que a educasse, a terminasse de formar, e assim ele casou-se novamente. Casou-se com uma mulher que tinha também filhas. Assim era bom, ele pensava, teria companhia para a pequena Vasalisa. E aí ficaram juntos, tudo parecia estar caminhando bem, mas como outros contos de fada, né, ou contos, né, nossos, o pai viaja. E quando viaja, a madrasta se revela uma mulher não muito boazinha. E as filhas também muito hostis em relação à Vasalisa. Frases assim grosseiras na direção da menina, apelidos, enfim, um ambiente tóxico para Vasalisa. Mas mais do que isso, durante a noite, por pura preguiça, a mãe, que era a adulta na casa, né, a madrasta, não cuidou do fogo. E elas, mais ou menos assim, de propósito, deixaram que o fogo apagasse. Era muito frio na região onde morava a Vasalisa. E no dia seguinte, Vasalisa acorda preocupada e olha e fala: "Gente, o fogo está apagado, e agora?" Rapidamente, a madrasta vira-se para Vasalisa e fala: "Você vai ter que buscar fogo, senão todos nós vamos morrer aqui de tanto frio." Vasalisa sabia que era uma missão difícil, mas ela entendia que também ela não tinha escolha, não. E ela não queria ficar amedrontada nos limites daquele lugar esperando a morte, sem saber quando seu pai viria. Então ela decide: "Ok, eu vou pegar fogo." E onde que é? "Ah, você bem sabe, menina, na casa da Baba Yaga." Baba Yaga era uma bruxa. Vasalisa sabia o que aquilo representava em termos de desafios, riscos e perigos. Mesmo assim, decidiu partir. E ela partiu e andou, mas foi andando para dentro da floresta escura, né, frio, e de vez em quando ela sentia realmente medo, colocava a mão dentro do seu avental e tocava na boneca, e a boneca sacudia como quem dizia: "Vai em frente, vai dar certo, não tenha medo." E Vasalisa foi seguindo cada vez mais essa conversa, esse eu interior, essa intuição dentro dela ia se fortalecendo e ela seguiu o seu caminho. Então, chegou numa casa bastante esquisita. Olha lá, as pernas como de galinha, né? Uma casa toda troncha, diferente, se movimentava assim, né? E estava lá, a casa é totalmente exótica. E ela ficou olhando aquilo: "Acho que essa é a casa da Baba Yaga." Ela ainda estava terminando o pensamento com a da própria Baba Yaga, aterrissou. Alguns falam que ela voava em vassouras, mas outros falavam que era num próprio caldeirão. Então ela segurava a vassoura na mão, porque ela sentada dentro de um caldeirão. A cena, né? E ela chegou, o nariz dela, a legítima bruxa, né? O nariz bem assim, curvado, verrugas,
olhava com intensidade para a menina e logo perguntou: "O que você faz aqui?" E a menina falou: "Bem, eu vim buscar fogo para minha casa. Nosso fogo acabou e a gente não vai resistir no frio. Eu preciso do fogo. Por isso, eu vim te buscar. Eu vim atrás de ti, né, para conseguir o fogo. Por que você acha que eu vou te dar o fogo que é meu? Você, né, tola." E aí já começou essa pressão sobre a menina. "Inútil, deixou o fogo apagar. Estou de olho em você e também na sua família. Por que vocês deixaram o fogo apagar? Por que você acha que eu vou te dar do meu fogo?" E aí veio a resposta da menina sábia. E ela colocando a mão dentro do avental dela e sentiu a inspiração por parte da boneca. E ela respondeu: "Você vai me dar o fogo porque eu estou aqui pedindo." Frases ancestrais, né? Quando a gente batei e será aberto, pedi e recebereis. E lá estava a nossa vasalisa praticando isso. Eu vim, eu estou fazendo a minha parte. É digno que eu, se estou semeando, que eu colha. E aí a bruxa ficou olhando, né, Baba Yaga, ok, mas de jeito nenhum eu vou te dar do meu fogo sem que você trabalhe para mim. E assim ela definiu algumas atividades para a jovem fazer. Varrer, separar grãos, né, muito pequenininhos de mostarda no meio de estrumes, montes de estrume. Separar, limpar, organizar. Ela traçou lá uma série de atividades e a menina fazendo tudo. Mas o jeito da menina fazer era muito curioso. Ela chegava: "Meu Deus, como é que eu vou fazer essa atividade? Eu não tenho a menor noção." E aí a boneca falava para ela: "Dorme. Vai, deita, me alimenta, come também e dorme." E aí a menina ia na cozinha, conseguia alguma coisa, comia, dava também para a boneca dentro do seu avental e dormia. E ao longo da noite era a boneca, a sua intuição que realizava aquelas atividades. Por fim, realizando uma, duas, três, Baba Yaga se viu, pronto, vou ter que te dar. Ok, menina, você está pronta, né? O que eu tinha para te pedir, você cumpriu, né? E eu vou te dar do fogo. Mas me responde, você é muito sábia para uma menina da sua idade. Como que isso acontece? E ela respondeu: "Ah, isso acontece porque eu ganhei uma bênção da minha mãe." A Yaga revirou os olhos. "Ah, tá bom, toma." E aí pôs um fogo diferente. Parece assim, espectral aquele fogo, sinistro. Dentro de uma caveira, entregou a caveira para a menina. "Parte, tá aqui teu fogo. Já deu a tua hora, bora." E a menina foi embora. Mas no meio do caminho, ela foi olhando para aquela caveira, e a caveira com os olhos assim, né, irradiando luz, ela começou a ser uma coisa ruim por dentro. "Meu Deus, o que é isso que eu estou levando?" E ela mesma ia se assustando e ela chegou a pensar em atirar para longe a caveira. Mas a boneca saltava dentro do seu avental. E uma hora, então, a caveira pulhou e respondeu para a menina: "Não me atire fora, eu lhe serei útil. Tenha fé e não tenha medo de mim." E a menina, então, decidiu seguir. E chegou lá, né, toda a madrasta e as filhas assustadas. Não é que a menina foi e voltou, né? E quando ela voltou, ela estava mais segura de si, falou: "Pronto, temos fogo." E aí ela atiçou e acendeu, né, a lareira, e com isso esquentou a casa, estava que um gelo. Mas enquanto ela esquentava e o fogo, as pessoas se aconchegavam, a madrasta, as filhas, né, a caveira continuou acesa, só que observando. E ao longo da noite toda, a caveira foi devagarinho consumindo as filhas e a madrasta. E de manhã bem cedo, todas tinham virado cinzas. Assim, Vasalisa seguiu sua vida, feliz para sempre. Bem, aqui termina a nossa história, e é uma história curiosa, né? Assim, várias etapas, e a gente vai falar um pouco sobre essa jornada. Essa história, esse conto, trata do despertar. Despertar não é no sentido de iluminação, né? Não. Despertar é um primeiro passo para me tornar candidato à iluminação. Ok.
A essência nós temos, todos temos, né? Eu acho isso muito belo quando a gente pensa que todos temos uma essência divina. Muitos de nós nunca nem pensam sobre isso e faz escolhas tão tortas como que no oposto, na direção oposta do que seria algo divino. Outros passam a vida no piloto automático, não refletem sobre o que é essa possibilidade de ter um potencial divino. O que é a vida? Como que eu estou me guiando em relação a isso? Responder essas perguntas, tentar olhar para essa sua realidade, o nosso pequeno mundo, é esse despertar, é tomar consciência. Há 3 tarefas a serem realizadas. Aqui isso fica muito claro, né, com o Vasalisa. Então vamos à primeira. A primeira tarefa está relacionada à mãe boa demais. Ela tem que morrer. O que ela sinaliza? A mãe boa demais é aquilo que representa para a gente que a vida deve me servir. A vida deve cuidar de mim. A vida me deve muita coisa. Realizar os meus sonhos, né? Tratar que as coisas corram bem. Não é assim a vida. A vida vai nos trazer muitas alegrias, mas dores também. A mudança, a flutuação do nosso humor, das coisas que acontecem ao nosso redor, é constante. Até que a gente mesmo, como também alguma coisa que muda, se extingue, morre, acabou. Então essa visão de mundo, que o mundo me deve alguma coisa, ela tem que ser extinta. É isso que representa a mãe boa demais. Uma expectativa infantil, que a vida está aqui só para me servir. E é a mim, é o que eu quero, são os meus caprichos. E o convite da vida é o oposto, é servir. Então, para isso, eu tenho que primeiro desconectar essa crença inicial. Bem, e essa mãe boa demais acaba incutindo em nós várias crenças. Você não pode fazer isso, tudo é perigoso lá fora, deixa que eu cuido de você, não, as coisas vão vir, eu vou nutrir, eu vou prover. Você só vai se humilhar se sair desse ninho, esse ninho é o seguro. E aí não é só a mãe boa demais, é tudo aquilo que circula ela e que faz com que a gente acabe achando que sem o meu esforço, sem eu ir, né, enfrentar meus medos, as coisas serão diferentes para mim. Não serão. Eu preciso partir, né? Eu preciso romper essa casca inicial. A boneca representa nossa intuição, né? É a razão mais próxima assim, do quesito sabedoria, do que da lógica. Nossa consciência íntima. Tá? Essa é a ideia da boneca. Quando nossa mãe, né, ou alguém, às vezes é um professor, uma professora, alguém que seja uma referência, uma avó, uma tia, nos conecta, nos diz, é seguro, confia na tua intuição. Nos ensina de vez em quando a parar e conectar com o nosso coração, com essa voz interna. Isso é um dos maiores presentes que a gente pode receber na vida. O aval de alguém que a gente tem como referência, que a nossa intuição, que essa voz interna é um guia seguro. Carl Rogers, que é um psicólogo americano, fala muito sobre essa conexão interna. Ele chamava até seus pacientes, não de paciente, mas de cliente, porque ele acreditava que todos nós temos essa fonte serena de força, de equilíbrio, de serenidade. E era papel do terapeuta ajudar essa conexão interna, né? Então, é fazer esse vínculo. As cores da boneca, a gente tem as botas negras, né? A roupa, a saia vermelha, o avental branco, são cores também simbólicas. O negro é já um alerta, algo precisa morrer, algo precisa ser largado, né? O vermelho é a promessa que algo virá de sangue novo, algo de novo vai surgir, vai nascer. O branco é que há alimento, há energia o suficiente para que você consiga levar esse plano adiante. A segunda tarefa
é denunciar a natureza sombria. Há muitos níveis dessa história. E aqui parece assim que você fez esse trajeto uma vez, acabou. Não. Ele tem várias camadas. É muito legal a gente sempre pensar em qualquer mito como, ou qualquer aprofundamento na nossa consciência como cebola. As camadas de uma cebola. Sempre você vai mais interno, mais interno. Então, denunciar essa natureza sombria é a gente entender que no nosso ambiente externo, interno, nos nossos diálogos internos, há uma certa diálogo, energia que é sombria, que se move contra nós. A madrasta e as duas filhas representam essa cultura que cerca a menina. E ela é tóxica. E às vezes a gente nasce numa família mais tóxica, menos tóxica. Como que eu identifico isso? A gente hoje fala muito de bullying. Antigamente, quando eu era pequena, não tinha muito isso, não. E às vezes tinham famílias que eu via que os pais botavam muito para baixo os seus filhos. Você é burro, você é incapaz, né? Felizmente, às vezes meu pai perdia a paciência estudando com a gente, mas muitas vezes ele perdia a paciência falando assim, você não se dedicou, você não prestou. Então ele não achava que a pessoa nascia, você é burra, você é inteligente. Não, você se esforçou, você não se esforçou. Só de trazer essa perspectiva já é um caminho muito mais saudável para a criança. Então, esse olhar, e aí a cada etapa, cada construção do nosso ser, às vezes a nossa família é mais tóxica, menos tóxica. E tóxica é quanto mais agressiva ela for ao nosso desabrochar, ao nosso desenvolvimento. Ela sempre revela algo de nós mesmos, da nossa história. Por isso que ela está ali. Então, o bacana dessa família é que ela é, como tudo, temporário. Eu hoje posso estar numa certa idade que me mantém atrelado ali. Não precisa ser assim para sempre. Eu posso realmente desenvolver, eu vou crescer, eu vou ter chance de ter o meu lugar. Nesse meu lugar, qual é a energia que eu vou colocar? Para isso, eu tenho que, em algum momento, fazer o que a Vasalisa está construindo, né? Olhar para aquilo, sentir que, meu Deus, aqui tudo vai morrer. Não tem fogo. Aqui é frio. Aqui é sem nada. Por mais que a floresta e até a Baba Yaga seja apavorante, aqui eu sei que eu vou morrer. Eu não quero ficar nesse lugar. Às vezes isso é família, às vezes isso é o trabalho. Ai, mas eu preciso pagar as contas. Ai, eu preciso... Ok, fica ali. Mas o que você está fazendo de esforço para ir para a floresta escura? Para o ambiente novo, para o desconhecido. Às vezes você vai fazer um curso para conseguir buscar um novo trabalho. Às vezes você vai fazer novos contatos para conseguir, mas é sua responsabilidade acreditar que você deve partir para a floresta escura. E aí, né, as conversas internas e externas. Você não sabe fazer isso, você é uma tola, uma inútil. Reverberou lá a própria Yaga, daqui a pouco a gente fala dela. Você não tem coragem necessária para mudar, é aqui mesmo, você vai ficar aqui sempre. Desista enquanto há tempo. Essas são frases de um ambiente tóxico. Elas estão fora, mas elas também estão dentro. E essa é a coragem que Vasalisa demonstra. Estava dentro também da mente dela. Ela falou, eu vou tirar isso daí. Eu vou atrás do fogo. Eu vou atrás, seguir um pouco a minha intuição. Eu vou correr um risco. Nosso diálogo interno, nosso ambiente externo tem uma total correlação. Então essas frases estão fora, mas elas são mais apavorantes quando elas estão dentro. O que fazer? Partir. Partir para começar, às vezes internamente, não, eu sei que eu não sou tola. Porque eu estou procurando coisas novas, eu estou aprendendo, eu procuro cometer um erro, identificar aquele erro e como posso melhorar. Isso não é coisa de gente tola. Eu procuro mudar. Quando eu mudo, o mundo muda. Eu tenho coragem, estou buscando coisas novas, estou fazendo um curso, às vezes, para fazer uma pergunta, às vezes, eu não estou entendendo o tema, mas eu estou fazendo a pergunta. Isso é coragem. Então, a coragem, ela tem um inúmero espectro, desde pequenos atos que demandam coragem, até grandes ações que também demandam coragem. A terceira tarefa,
é servir o não racional. Ok, eu parti para a floresta escura. Agora eu preciso me guiar pela minha intuição. Me guiar e ir construindo cada vez mais forte um vínculo com essa intuição. Há muitas vozes na nossa cabeça, desde essas que falam, ai não, eu não vou ter coragem, ai não, eu sou tão tola, putz grila, de novo deu errado. Essas são as vozes tóxicas. Mas usualmente todos nós já vimos uma vozinha baixa, serena, calma, que nos aponta um caminho diferente. À medida que eu escuto essa voz, que eu reflito junto com ela o que ela me traz, isso é o servir o não racional. Isso é fortalecer a relação com esse espírito, com essa essência, com essa intuição sagrada. Esse é o despertar do locus de controle interno. O lugar de controle, o construtor da vida sou eu. Da minha vida sou eu. Mas para isso eu tenho que assumir. Não é a minha mãe, não é meu chefe, não é meu melhor amigo. Ninguém tem que me prover nada. Eu que estou construindo. É claro que vai ser ótimo se as pessoas me ajudarem. E para isso eu tenho que pedir. A casa da Baba Yaga é um ser vivo transbordante de alegria. Vai ser esquisito assim lá longe, né? É isso, é o novo, é o inusitado, a gente está aberto um pouco para interagir com isso. É uma organização do estado psíquico interno e externo. Esse contato com essa bruxa, essa Yaga, abre o caminho para essa organização começar a acontecer. É fugir um pouco do excesso da normalidade, do lugar comum. Esse trabalho é horrível, mas pelo menos eu já conheço. Meu amigo, você já conhece o ruim? Vamos conhecer o novo, né? Vamos sair dessa normalidade. Ah, o normal aqui na minha casa é todo mundo gritar, todo mundo xingar o tempo inteiro. É o normal daqui. É isso que você quer para você? Não, eu acho que eu quero um local mais sereno. Aqui todo mundo tem muita raiva, grita, bate, espanca. Ok, um dia eu vou ter o meu canto. Eu primeiro preciso sair daqui e achar esse canto. Como que vai ser? Se você consegue visualizar isso, acreditar nisso, vai dando passos, esse é o convite dessa Vasalisa, do conto da Vasalisa. É a gente criar coisas diferentes, que têm significado para nós, nos nossos valores. O que é servir a Yaga, né? Lavar é um símbolo lendário desse de renovar, né? Então ela lavou. Varrer, manter a ordem. Cozinhar é ter paixão, sabe fazer aquilo com tesão, com vontade. Separar isso daquilo é desenvolver discernimento. Acho que vocês já devem ter visto inúmeras vezes, antes de transformar o mundo, arrume seu quarto, né? Põe a ordem no seu quarto antes de conseguir ordenar tudo, né? É mais ou menos isso. O convite aqui, da mais jovem, como era a Vasalisa, são ações físicas que conseguem transmitir lições relevantes para a lógica, para a razão, para o mental. Então eu preciso do físico para construir novos hábitos mentais de organização, de discernimento, de ordem, né? Essa coisa da paixão também. Então, através do físico, eu equilibro o mental e o emocional, as duas coisas. E é isso que ela faz. E é tão, às vezes, pesado que quem faz é a boneca e ela dorme. É como se fosse num estado de espírito diferenciado que essas coisas de verdade conseguem ser arrumadas. E aí vem a caveira, né? A caveira é um ancestral sábio, essa é a representação. Representa os processos psíquicos de discriminação. Isso aqui, sim, eu sou responsável. E até aqui. A partir daqui não sou eu, não. Era o outro. Assim como eu estou chamando para mim a responsabilidade pelas coisas que eu quero mudar, que eu quero fazer, cada um aqui também tem responsabilidade. Quando a gente alinha, quando a gente consegue trabalhar o conto da Vasalisa pessoalmente, quando eu fortaleço eu, construtor de minha vida, o meu locus interno, eu consigo gerenciar, inclusive as equipes, exercer o papel de gestor, de gestora, de líder, com muito mais eficácia. Exige a tomada de consciência, é aqui, é quando a gente acessa essa ancestral sábia, né?
que a gente sai do piloto automático. Então eu começo a discernir o que me cabe, o que cabe ao outro, e aí é preciso deixar ir. Lembram da passagem quando ela coloca a caveira e acende o fogo dentro da casa? Então eu saio, eu busco coisas e eu volto para mim mesma com novos conhecimentos, com uma nova força psíquica. E dentro de mim, algumas coisas começam a ser consumidas. Esse é o papel da caveira. Vencer velhos hábitos. Deixar ir, principalmente esses diálogos internos mais hostis, né? Aqui é representado pela madrasta. E às vezes é isso mesmo, tá fora. Às vezes é parte da família, tio, tias, primos, irmãos, que precisa a gente ter uma maior distância. Não é não vê-los, não é romper, mas às vezes a gente precisa desse espaço. A gente precisa de liberar um pouco essa toxicidade que vem, porque a energia que eles trazem nos levam, às vezes, a de novo acreditar em pensamentos mágicos, né? Que a vida se resolve por si, que o outro me deve alguma coisa. Não deve, não. Eu, nas minhas pernas. Eu, construtor da minha vida. Eu, fortalecendo o locus de controle. E aí, quando eu consigo fazer isso, quando eu vivo um pouco mais a verdade... Lembram da verdade que liberta? Ela liberta quando eu a vivencio, quando eu permito que ela queime aquilo que precisa queimar. E para isso eu dou esse espaço, né? Eu permito que as pessoas fiquem um pouco mais longe. Eu cultivo relações que me fortaleçam, mais próximas. E eu faço isso com discernimento. Então não é que Vasalisa viveu então só. Não. Ela viveu com pessoas que a favoreciam. É que não estavam ali para sugar, para toda hora estar botando ela para baixo ou passando ela para trás. Ou... Sabe, então, se você está no emprego que as pessoas sugam e não tem uma troca, opa, né? É minha responsabilidade, cuidar de mim. Cuidar também para que eu possa estar num ambiente que eu faça a minha melhor entrega. Então, essa troca é muito relevante. Então, é importante... Ela é dura às vezes, né? Deixar ir algumas coisas que às vezes é uma amizade. E se não há a troca, e como é que eu vejo que é a troca? A pessoa também está imersa nesse processo. Muda a forma dela falar. Não, eu acho que realmente eu podia ter ido até aqui, você fez certo assim, eu vou mudar meu comportamento nisso. Ela fala sobre a verdade, ela entende o que cabe a ela, cabe ao outro. Ela não fica tentando te manipular, né? A manipulação, e é esse um outro papel do locus de controle interno, ele começa a trazer verdade. E para exercê-lo melhor, a gente precisa da intuição, a gente precisa dessa conexão em muitos aspectos da espiritualidade que ela traz. Para que eu consiga trazer a verdade, viver essa verdade. E a verdade é um convite para eu assumir uma responsabilidade. A verdade é poder, não é? Todo poder traz responsabilidade. Quando Moisés perguntou para a sarça que ardia sem ser consumida, qual é o seu nome? A resposta foi, eu sou o que sou. Eu sou, é o meu nome para todo sempre. Eu sou, a gente usa esse tempo todo. Então, se eu sou tolo, estou ofendendo Deus, né? Porque eu sou é o nome dele. Então, quando eu me refiro a mim, que eu seja gentil nessa referência. Quando eu busco uma intuição, que eu entenda que ela está dentro de mim. Porque eu uso esse nome. Então, essa intuição, essa força sagrada me habita. E aí é legal eu cultivar hábitos, como né, nessa referência a mim. Não é que eu sou burra, nossa, eu ainda não me dediquei o suficiente para entender isso aqui. Corrija-se. Né? Não é que eu sou muito estúpida, eu toda hora repito isso aqui. Não, eu sou um pouco, às vezes, descuidada, às vezes cansada. E eu não prestei atenção, não desenvolvi uma estratégia para ser mais acurada em relação a isso. Quando você for mais gentil com você, né, favorecendo essa divindade que te habita, naturalmente você vai ser muito mais assertivo com o outro, muito mais compassivo com o outro. Isso faz relações melhores. E aí tem essa música que eu acho fantástica, né? Meu Eu em Você, do Vitor e Léo. Ela é linda e ela nos faz refletir coisas interessantes, trazendo esse onde está a nossa boneca, né?
A boneca é o eu sou, esse Deus que nos habita. E ele traz na letra da música: eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, o teu querer. Tudo aquilo que a gente realmente precisa, tudo aquilo que a gente anseia, busca e não sabe onde está. Rogers falava, o tal psicólogo americano, a mesma coisa. Quando a gente está nessa conexão, nessa serenidade, quando a gente, é como se a gente se centrasse, é como se a gente realmente se colocasse no aqui e agora. E esse estado de presença nos traz força e harmonia. Eu sou tua sombra, eu sou teu guia, eu sou o teu luar em plena luz do dia. Que belo. Eu sou teu tudo, sou teu nada, minha pequena, és minha amada. Como se você me busca, eu sou o teu tudo. Mas também a gente o busca e a gente já é amado. Eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. Então é legal a gente de vez em quando lembrar disso tudo, não só para a gente, mas também para o outro. É isso. Espero que tenham gostado, né? Eu acho que quando a gente trabalha locus interno, nas oficinas, normalmente eu trabalho, às vezes música, às vezes um poema, mas às vezes reflexões. Tem livros muito interessantes de professores em Harvard, várias abordagens e pesquisas que mostram a relevância do locus de controle interno. Nós, construtores de nossa vida, da nossa realidade. Espero que tenham gostado. Até a próxima.